Olá, amigos! Espero que estejam todos bem. Estamos no estudo do livro A Seara dos Médios, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eu sou Patrícia Bono e você está no canal Horizonte Espiritual. Vamos iniciar, então, hoje o nosso capítulo 13, em serviço mediúnico. Se abraçaste a mediunidade, previne-te contra o orgulho, como quem se acautela contra um parasito destruidor. Agente sutil, assume formas diversas na constituição espiritual. A princípio, tem o caráter avassalante de uma infestação, como a sarna. É a requisição pruriginosa do personalismo insensato. Emmanuel foi fundo aqui, né? As vítimas identificam apenas a si mesmas. Não veem o mérito dos outros, não reconhecem o direito dos outros, não observam a aspiração dos outros, não admitem a necessidade dos outros. Aqui Emmanuel está deixando muito claro a vaidade, o egocentrismo, né? Continuando. Fascinadas pelos adjetivos pomposos, caminham enseguecidas da razão como alienados mentais. Veja bem, olha a vaidade aqui, olha o orgulho. Emmanuel está trazendo tudo isso para nós. Então, ele está falando do servidor da mediunidade. Ele está falando dos médiuns, não é? Vamos continuar. A fase aguda, porém, cede lugar a profundo abatimento. Então, Emmanuel está falando que esse comportamento, né, do medianeiro, ele vem como uma infestação. Ele até compara ali com a sarna, né? Então, vem com uma infestação. Ela está surgindo, está infestando, né? Aquela infecção que vai aumentando. Tá? Então, ele diz que na fase aguda, depois de toda essa vaidade exacerbada, esse orgulho, né? Esse se achar, se entender com poderes, enfim, ele vai relatar mais aqui. Aí depois vem a fase aguda, né? Que cede lugar ao profundo abatimento. Então, olha só como que tudo se organiza, né? O médium dá lugar, cede espaço a essa infestação, a essa infecção, né? Do seu orgulho, da sua vaidade, do seu egoísmo, né? Quando Emmanuel diz assim que só pensa nele, nenhuma mediunidade tem valor, não é, né? As do outro. Né? As aspirações do outro não valem nada, o trabalho do outro é incompleto, enfim, ele só valoriza a si mesmo, a sua mediunidade, ao seu trabalho mediúnico. Tá? Só que depois dele se sentir lá no topo, né, dele se sentir além de todos, aí vem então o profundo abatimento. Então, ele sobe no seu entendimento, né? Como ele se classifica, ele se coloca. Então, ele sobe e depois ele despenca. Vamos seguir. Sem qualquer recurso para receberem o remédio moral da ponderação e muito menos o ataque da crítica, os doentes dessa espécie caem na armadilha da dúvida ou na sombra da queixa. Então, Emmanuel compara a atuação desses medianeiros como doentes, né? Estão doentes do entendimento, não é mesmo? Então, estão doentes. Então, não aceitam nenhuma crítica, não se reconhecem nesta classificação de doentes sem esses recursos que Emmanuel fala, né? Esses recursos, Emmanuel, em outro
em outro texto, ele diz para nós que nós precisamos angariar recursos da alma, porque o mundo está cheio de recursos, né? O mundo está num grande desenvolvimento de várias questões, né? Então nós temos desenvolvimento da tecnologia, nós temos desenvolvimento da medicina, né? Da ciência, né? Em geral, nós temos crescimento e descobertas e crescimento em várias áreas. E isso é maravilhoso, isso faz parte da evolução da humanidade, né? Nós precisamos desses novos conhecimentos, dessas novas descobertas. Perfeito. Mas em detrimento de tudo isso, de tanto que o homem pode hoje em dia, vamos pensar em algo que está nas nossas mãos, o nosso celular. Então, através do nosso celular, nós temos comunicação e conexão com o mundo todo. O mundo todo. Paramos para pensar nisso? Nós conseguimos saber o que está acontecendo lá no Japão, que é do outro lado, né, do mundo, em fração de segundos. Nós temos conhecimento, nós temos acesso a praticamente tudo. Nós temos acesso com esse aparelhinho que seguramos nas mãos. Olha, é magnífico, é maravilhoso, né? Se soubermos usar, claro, se soubermos usar. Mas o que vai fazer com que a gente consiga passar pelas intempéries? O que vai fazer com que a gente consiga passar pelas dificuldades da vida? Pelos dissabores, né? Pelos problemas que vão surgir. Inevitavelmente, em algum momento, surge algo para que a gente precise transpor, né? Uma barreira que a gente precise transpor, que a gente precise trabalhar com essa dificuldade. E aí? São com todas as tendências, as tecnologias, as descobertas? Ou são com os recursos da alma? Então, vamos separar aí essas duas partes. Então, podemos dizer assim, não, mas é claro que com a ciência, né, por exemplo, o avanço da medicina, se somos diagnosticados com uma determinada doença, né, que antes não tinha cura, hoje com o desenvolvimento da ciência, da medicina, da tecnologia, a gente se cura, né, a gente tem ali um alívio ou algo assim. Claro que com isso, com certeza, nós vamos utilizar disso e isso vai nos beneficiar, é óbvio, né? É óbvio, a gente vai se beneficiar de tudo isso. Mas, mesmo se beneficiando, ou mesmo curando, ou mesmo nos aliviando de um sintoma, de uma dor, de um desconforto, o que quer que seja, que a medicina possa fazer por nós, mesmo com tudo isso, o que as dificuldades nos proporcionam? Qualquer dificuldade, qualquer momento difícil de qualquer característica, o que elas nos proporcionam? Que nós talvez ainda não tenhamos entendido, né? Nos proporcionam crescimento espiritual, nos proporcionam evolução, entendimento, compreensão, uma nova forma, uma nova maneira de olharmos, né, para a vida, de olharmos para os nossos semelhantes, para os nossos relacionamentos, de olharmos o mundo. Então, isso nós vamos conseguir com a tecnologia, com a medicina? Não, ela vai nos auxiliar naquele ponto específico, maravilhoso. Mas o que aprendemos com tudo isso? Saímos diferentes? Crescemos um pouco mais? Ampliamos um pouquinho mais a nossa consciência para pensarmos diferente a partir de então? Para agirmos e sentirmos diferente a partir deste episódio da nossa vida? Aí vem os recursos da alma que Emmanuel fala.
E aí ele diz que, no caso, ele está falando, obviamente, estamos estudando o livro Seara dos Médiuns, então ele está falando especificamente dos medianeiros, dos médiuns. Mas os médiuns somos nós, né? E os médiuns são os seres humanos, os espíritos encarnados, como todos. Então, podemos abarcar, né, a humanidade como um todo, em relação a esse ensinamento do livro Seara dos Médiuns. Então, Emmanuel diz que sem esse recurso, né, o recurso para que conquiste dentro de si o remédio para esse mal, para essa doença, né, que ele chama, que ele compara, aí sim o médium vai cair no profundo abatimento, porque ele não vai aceitar nenhuma das críticas que chegar para ele, ele não vai agir ponderadamente, porque ele está doente e não tem recursos da alma para se aliviar. Aí ele continua, descrendo, né, sistematicamente da utilidade daqueles que o cercam. Lembra no início do texto, quando Emmanuel diz que o olhar desse médium, entre aspas, doente, não dá valor a ninguém, não dá valor a nenhuma opinião, na mediunidade do outro, né, ao argumento do outro, ao conhecimento do outro, simplesmente não dá valor. Então, descrendo, né, totalmente daqueles que o cercam, acabam descrendo também da utilidade que lhes é própria. Dizem-se, então, perseguidos e desanimados. Né? Então, não me encaixo aqui porque aquele companheiro falou isso, aquela companheira emitiu essa opinião, ou trabalha desta forma, entende? Então, já nada dá certo, não se encaixa em ambiente algum. Proclamam-se vacilantes e infelizes, sentem-se injustiçados, porque estão colocando a culpa no outro, né? O comportamento do outro, a opinião do outro, aquilo que falou, aquilo que fez, aquilo que deixou de fazer, o outro, não ele. E fogem do serviço como quem corre de perigo iminente, descansando por fim no Museu das Promessas Frustradas. Bom, essa é a primeira parte do texto, quando Emmanuel traz toda a problemática, todas as dificuldades, né, disso que ele chama dessa infestação, dessa doença do orgulho, da vaidade, da soberba moral, né, de achar que é além do que realmente, né, que nós não somos além de ninguém, né, estamos acima de ninguém. Bom, aqui nessa primeira parte do texto, a gente já fez alguns comentários, mas tem algo muito importante que podemos analisar desse indivíduo, desse médium que Emmanuel está trazendo para nós agora no capítulo 13. No livro dos médiuns, Allan Kardec nos fala de 3 tipos de obsessão, né? Então ele traz a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então ele vem do critério da mais simples, como já diz o nome, né? A obsessão simples, passando para as de mais e maior dificuldade. Bom, nós temos aqui, obviamente, é uma obsessão, né? Que é, com certeza, um médium bem obsediado, mas nós temos aquela característica da fascinação. Da fascinação. Por quê? Porque este médium que Emmanuel está trazendo para nós, ele se vê além dos outros. Ele se acha superior no conhecimento, superior no próprio fenômeno, né, da sua mediunidade. A sua mediunidade é a melhor, é a certa. Compreendem? Ele está fascinado consigo mesmo. Ele está se achando o suprassumo, né, dos efeitos mediúnicos, dos fenômenos mediúnicos da mediunidade. Então ele coloca todos os outros abaixo dele. Médiuns ou não, abaixo em todos os sentidos, de conhecimento,
né, de condição, de moral até. Olha, isso é muito sério. Então, é uma obsessão com as características da fascinação. Ele está se deixando iludir através desse orgulho, através dessa vaidade. E é claro que sabemos, né, que existem, aí nós temos companhias, né, de vários irmãos, de várias vibrações, de vários entendimentos, e cabe a gente dentro do nosso comportamento, da vibração que emitimos, daquilo que seguimos, né, da forma como seguimos, a companhia que vamos ter. E se o médium começa a dar vazão, dar abertura para esse tipo de pensamento que ele começa a ter de que eu sou o melhor. Essa mediunidade, esse meu companheiro mediúnico é puro animismo, né? A gente escuta muito isso. Não, ele tem uma mediunidade fraca, minha que é especial, a minha que é uma mediunidade forte, poderosa. Eu tenho conhecimento melhor, né? Eu sei aquilo que aquela pessoa está falando está completamente errado, está completamente fora do contexto. Acha me criticar? Como me criticar? Ela me criticar? Né? O que ela sabe? Olha, a minha mediunidade. Gente, isso é um risco. Isso é um grande, mas grande, grande risco para o médium. Deixar que a vaidade tome conta da sua tarefa mediúnica. É muito arriscado e é muito importante que a gente tome consciência de que nós precisamos verdadeiramente vigiar-nos a todo o momento. Não é à toa que Jesus pediu isso para nós. Não foi em vão. Nenhuma palavra de Jesus, nenhuma orientação de Jesus é em vão. Então ele foi muito claro em nos pedir: vigiai e orai. Por quê? Porque nós temos que vigiar os nossos pensamentos. Se estamos percebendo que dentro da nossa tarefa mediúnica, dos trabalhos que estamos fazendo, se estamos percebendo que chega até nós, né, que a gente começa a pensar, ter esse tipo de pensamento de nos acharmos superiores aos outros, dentro da nossa reunião, dentro das nossas tarefas mediúnicas, então é um momento de olhar para dentro de si, de se conectar lá com o seu íntimo, né, com o seu interior, refletir as condutas. Refletir. Mas para isso precisa ter duas coisinhas importantes, né? Precisamos ter a humildade e a vontade. Então nós temos que ter a humildade de olhar para dentro de nós e falar: não, peraí, calma. Eu estou seguindo aí um caminho errado, perigoso, muito arriscado, porque isso vai me fazer subir no meu conceito muito rapidamente, eu vou subir muito alto. E quanto mais alto, a gente sabe que a queda é maior. Depois vai vir, como Emmanuel disse, toda aquela frustração, né? Aquele abatimento. E o que vai acontecer com esse médium? Ele não vai mais assumir o seu compromisso. Olha, que coisa complicada e perigosa. Ele não vai assumir mais o seu compromisso, não é? Porque ele passou ali do ápice, não é? A uma queda brutal. Então, dentro dele, não tem porquê mais. Isso é muito perigoso. Em relação a compromisso, que Emmanuel falou, né, do compromisso aqui no final, ele diz que ficaremos então no Museu das Promessas Frustradas, olha o que ele fala. É realmente deixar o compromisso de lado, né? Deixar o compromisso de lado. Aí nós temos aqui no livro Os Mensageiros, capítulo, deixa eu confirmar, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, né? E Os Mensageiros, capítulo 7, intitulado A Queda de Otávio. Então, nesse livro aqui, Os Mensageiros, é um livro muito interessante porque André Luiz vai trazendo para nós
depoimentos, né, de espíritos que ele encontra que ele encontrou lá no nosso lar e que tinham trabalhos com a doutrina, tinham trabalhos mediúnicos, né, esclarecedores dentro da reunião. Então, e eles vêm falando como que foi esse compromisso assumido e se deu certo, se não deu, o que aconteceu, não é? Então, aqui nesse capítulo 7, A Queda de Otávio, bem assim, resumidamente, né, dando já o spoiler aqui para quem não leu, mas né, bem resumidamente. Então, André Luiz se encontra com Otávio, né, no nosso lar, na colônia Nosso Lar, e ele vai contar então o que aconteceu com ele. Então veja que interessante, ele vai contar a preparação que ele teve para a sua última reencarnação. Então, lá na colônia, nós sabemos que existe todo um trabalho, né, um programa a ser feito, a ser realizado para que o espírito retorne, né, para a sua reencarnação. Então, existe ali todo um trabalho para organizar esta reencarnação. E Otávio estava lá fazendo esse trabalho junto com a equipe, né, responsável e organizando a sua reencarnação. E junto dessa equipe, 6 espíritos amigos, benfazejos, amigos de Otávio, participavam desta organização. E esses espíritos já tinham uma ligação forte com ele de outras reencarnações e que era necessário que Otávio tivesse um comportamento diferente com esses 6 espíritos em relação às outras reencarnações. Tá? Então, ele tinha ali algo que precisava ser resolvido, vamos dizer assim. Tudo feito, organizado, então, o que foi o combinado? Otávio seria médium, tá? Um médium ostensivo, né? Não, porque todos somos, mas médium ostensivo, então ele iria realizar trabalho mediúnico. Não, o casamento não estaria no programa dele, né? O casamento não estava ali determinado de antemão. Ele iria receber essas 6 entidades, esses 6 espíritos, para que ele fosse o responsável por esses 6 espíritos. De resumo, assim, seria essa a missão, o trabalho de Otávio. Ele reencarnou, ele ficou órfão de mãe muito cedo, tá? E ele já tinha 3 irmãos novos. Aí o pai, depois de um tempinho, o pai se casou novamente. A moça com quem o pai casou, uma moça muito boa, já retornou, já casou com 3 filhos também. Veja bem, e ali já estão as 6 entidades. Só que Otávio, na sua adolescência, perdido ali com a sua mediunidade aflorando, ele sendo chamado já para o trabalho, ele estava revoltado, ele não gostava da madrasta, apesar dela ser uma pessoa boa e gostar dele, que ter vontade de se aproximar, ele não gostava. Enfim, ele estava muito perdido, revoltado, metendo os pés pelas mãos, tal, até que ele foi levado ao centro espírita por uns familiares, mas ali ele duvidava da sua mediunidade, ele duvidava da mediunidade de todo mundo, da própria doutrina espírita, enfim, ele se deixou levar por dúvidas, né, por revolta, por não entendimento, foi uma escolha. E indo num médico lá com seus 19 anos, o médico daquela época também, imagina, né, quanto tempo já isso. Como ele era muito jovem, 19 anos, o médico falou que tudo isso que ele tinha, esse desassossego, essa inquietação, essa revolta, tudo é porque ele tinha energias sexuais reprimidas. Então, que ele fosse liberar essas energias sexuais. Aí, já sabemos, né? O que aconteceu? Ele se perdeu de vez em um trabalho sério mediúnico junto com
essa liberdade, mas sem compromisso, sem responsabilidade, né? Na questão sexual, sabemos que não compactua como tantos outros comportamentos também, né? Não se adequa ali, não dá certo, não dá a liga, né? Para uma mediunidade séria, enfim. Bom, conclusão. Otávio, nesse comportamento novo dele aí, ele engravidou uma moça. Essa moça era de uma vibração muito inferior, muito inferior. Naquela época, obviamente, né, não tinha como fugir, ele se casou com aquela moça, né, não tinha, porque fazia parte, né, do costume, né, não tinha como você falar, não, então, num caso, como hoje em dia acontece muito, né, e, enfim, mas naquela época não, né, então ele foi obrigado a se casar com a moça, tal. E o que aconteceu? O filho que eles tiveram também era um espírito de energia muito, muito inferior. Muito inferior. Conclusão. Otávio viveu até os seus 40 anos, só desencarnou aos 40 anos, doente, alcoólatra, totalmente com a vida, com a experiência, com a oportunidade perdida. Perdida. Então, ele assumiu um compromisso com mediunidade, ele assumiu um compromisso com aquelas 6 entidades e ele não realizou nada. Ele fugiu de tudo, deixou tudo de lado. Então, quando Emmanuel fala desse compromisso, quando Emmanuel fala aqui dessas promessas frustradas, isso é muito sério, gente, isso é muito sério. Todos nós temos o nosso compromisso. Não importa qual seja, não importa o tamanho dele, não importa quem vai influenciar. Nós temos o compromisso que precisamos ter. A gente vem com a nossa missão, nossa tarefa, que é aquela que a gente precisa ter. E nós concordamos com isso, né? Na maioria dos casos, ao reencarnarmos. E nós reencarnamos e não estamos sós para o cumprimento dessa tarefa. O livro diz quantas vezes e com tanto sempre a espiritualidade, os companheiros tentando fazer Otávio refletir na conduta que estava errada, retomar o seu compromisso, mas nada deu resultado. É escolha. Então nós temos também o nosso livre-arbítrio respeitado. Então, infelizmente, ele se perdeu. E quantos de nós não perdemos essa oportunidade, principalmente dentro do trabalho mediúnico? Por quê? Porque seguimos caminhos, deixamos nos levar através de decisões que estão embasadas no nosso orgulho, né? Como Emmanuel está dizendo, na nossa vaidade. Nós nos perdemos em nós mesmos. Essa é a realidade. Por isso a vigilância, por isso o estudo, por isso a oração, por isso o cuidado no pensamento, nas palavras, nas ações. Nós precisamos ter isso, esse cuidado. Aí, seguindo para finalizar o capítulo, Emmanuel então falou toda a problemática, agora ele vem dando, né, um alento para todos nós. Então ele diz, no exercício mediúnico, aceitemos o ato de servir, por lição das mais altas na escola do mundo. E lembremos-nos de que assim como a vida oferece trabalhadores para todos os mistérios, há médiuns na obra do bem, para execução de tarefas de todos os feitios. A mediunidade, ou os tipos, né, de mediunidade, é muito vasto, não é? É muito vasto. Então, existem médios para um tipo de fenômeno, médio para outro, Não existe uma mediunidade, mesmo sendo, vamos supor, a mediunidade de psicofonia, um exemplo. Cada médium reage de uma maneira, cada médium sente de uma maneira, não é? Cada um tem a sua característica, mas é a mediunidade. Nenhum existe maior que o outro, olha que Emmanuel deixa bem claro, não existe isso. Nenhum está livre do erro, isso também é importante que a gente saiba, nós
Nós não somos infalíveis, nós somos falíveis, nós somos espíritos imperfeitos. Não é? Ainda somos espíritos imperfeitos, não é porque somos médium que somos perfeitos, pelo contrário, nós estamos aqui para trabalhar, para fazer, cumprir a nossa tarefinha, né? E seguimos ali naquela linha, naquele cuidado. Então, veja bem, podemos errar em alguns momentos? É óbvio que podemos, mas o importante é que a gente perceba nosso equívoco, percebe o engano que a gente teve naquela determinada decisão, que seja, né, naquela determinada circunstância, reflita sobre aquilo, retome o caminho e siga, tá? Todos, no entanto, guardam consigo a bendita possibilidade de auxiliar, da forma que for. Esse tem a palavra que educa, aquele a mão que alivia, aquele outro a pena que consola. Esse traz a oração que enleva, aquele transporta a mensagem que reanima e aquele outro mostra a força de restaurar. Usa, pois, tuas faculdades medianímicas como empréstimo da bondade infinita, para que o orgulho não te assalte. E recorda que Jesus, o medianeiro divino, em circunstância alguma, solicitou a admiração dos maiorais do seu tempo. E sim, passou entre os homens amparando e compreendendo, ajudando e servindo. E sem ser reconhecido, né, pela maioria deles. E se houve um dom de Deus em que se empenhou Jesus, de preferência aos demais, foi aquele de praticar o culto vivo do Evangelho no coração do povo, visitando em pessoa os casebres da angústia e alimentando a turba faminta, ofertando amor puro aos enfermos sem nome e estendendo esperança aos que viviam sem lar. Que lindo esse último parágrafo, né? Então, meus amigos, o que Emmanuel diz para nós é isso. Não somos especiais em hipótese alguma. Não somos infalíveis. Nós nos equivocamos muitas vezes. Erramos como todos. Precisamos da compreensão de todos, como precisamos compreender a todos também. Temos um compromisso assumido que precisamos refletir, né? Dentro desse compromisso que assumimos. Aí podemos dizer, mas nós não lembramos, né? Claro, nós não trazemos mesmo a lembrança, graças a Deus, misericórdia de Deus. Mas nós temos um trabalho e a nossa intuição, nosso coração, nosso sentimento vai nos orientando dentro desse caminho. E nós não estamos sozinhos no cumprimento dessa tarefa. Então, nós temos esse compromisso, nós temos essa oportunidade bendita de sermos auxílio a tantos irmãos que chegam até nós. E o que estamos fazendo desta tarefa mediúnica? Isso precisamos refletir. Aí vem Paulo de Tarso, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4. Ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, veja bem, Emmanuel diz, a mediunidade é um empréstimo divino. Nós estamos agora nessa situação para servirmos a Deus, para servirmos ao Evangelho. E temos esse compromisso, essa tarefa assumida. Vamos refletir o que estamos fazendo da nossa tarefa mediúnica. Isso que é o importante. E vamos seguindo em paz, se estivermos aí no caminho correto. Então, oração, vigilância, ponderação, humildade. Esse eu acho que é o caminho que devemos seguir. Então, fizemos agora a análise, né, do capítulo 13. Vamos seguindo aí adiante no nosso estudo, né, reflexões, na realidade, sobre o livro Seara dos Médiuns. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Fiquem na paz de Jesus. E o livro citado, tudo a parte que foi citada, ficará aqui, tá? Na descrição do vídeo. Muito obrigada. Um beijo a todos.
Até nosso próximo encontro.